sobre como escolher uma planta para que dê tudo certo, para que fique tudo feliz, para que fique tudo bem, que a gente não tenha problemas, pelo menos com planta tipo de sol na sombra, de sombra no sol, enfim, para que a gente seja feliz sempre e que dê tudo certo e que, enfim, vamos lá. Bom, a gente viu nas duas últimas lives, né, essa aqui é a live número 4, muito sobre estudo preliminar, o que preparar para poder receber a planta bem, certo? E hoje a gente vai falar sobre como escolher a planta, tá? Lembra da live número 2, se eu não me engano, que a gente falou sobre a necessidade? No caso, a sua necessidade, não a necessidade do seu cliente, independente se você for profissional ou não, tá? Isso aqui serve para todo mundo, inclusive recomendo muito que apliquem isso, certo? Por quê? A gente definindo bem a nossa necessidade, a gente vai dar uma bela filtrada, tá? Nas possibilidades, tá? Porque existem, acho que 5, se eu não me engano agora, tipos diferentes de categorias de planta, tá? Que vão desde as mais baixinhas, aquelas que aguentam pisoteio, aquelas que não aguentam, até as árvores enormes, gigantescas, certo? E a gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente poder se programar, fazer uma prevenção, até para acertar a poda, caso venha a ser necessário, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode prevenir ou evitar, ou até garantir que aconteça se a gente escolher a planta certa para o lugar certo, fechou? Bom, vamos mudar a câmera aqui então. Vamos lá. Escolha de planta. Escolha de planta. Se essa aqui está muito feia. Enfim, vamos lá. O que a gente precisa saber para escolher uma planta certa? Bom, a gente precisa saber iluminação, tá? Isso a gente precisa saber antes de sair de casa para poder comprar. Tá, isso é praticamente uma lei, legal? A gente precisa saber o espaço que a gente tem disponível, tá? Então vou colocar aqui iluminação, tá? O espaço disponível. Desculpa a letra, tá feia mesmo, mas enfim. A gente precisa saber a iluminação, o espaço que a gente tem disponível para a gente não errar, tá? Que a gente vai ver mais pra frente que existem algumas espécies aí que são um pouco indesejáveis, às vezes, legal? A gente precisa saber a necessidade hídrica da planta, porque se a gente for uma pessoa muito ocupada, não conseguir fazer manutenção, ou colocar naquele lugarzinho lá que não dá para acessar, isso aqui já vai por água abaixo, tá? Isso aqui tem que ser levado em consideração que é a necessidade hídrica, a necessidade da água, necessidade da planta de beber água, legal? Então a iluminação, o espaço disponível, a necessidade hídrica e a nossa necessidade. Ou a necessidade do usuário do espaço. Necessidade do usuário. Legal? Por quê? Vamos supor aqui que a gente tenha, por exemplo, um ambiente extremamente ensolarado, tá? Um ambiente extremamente luminoso em uma área de descanso. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer um espaço sombreado, quer transformar esse espaço ensolarado em um espaço sombreado, para as pessoas poderem, sei lá, sentar, conversar, um piquenique, descansar, enfim. Se a gente escolher a planta errada, uma planta que não cresça tanto, a gente até vai ter sombra, porque não tem como não ter sombra, até a grama faz sombra, né? Mas a gente não vai ter a sombra que a gente deseja, que é uma baita de uma sombra que caiba pelo menos uma pessoa ali para poder usar o ambiente, legal? Agora, hoje eu ativei os comentários, tá? Então se vocês tiverem alguma dúvida pode ir comentando aqui, tá? Tem delay, igual o de ontem, mas eu volto, eu respondo, não tem problema nenhum, beleza? Bom, legal. Então a gente pontuou aqui
até agora quatro itens, né, que a gente precisa saber antes de ir para uma floricultura, para o garden, para onde quer que seja, comprar a plantinha, legal? Beleza, a gente já tem a resposta para tudo isso. E agora, por onde que a gente começa? Muito bem, muito bem. A gente vai pegar esses primeiros tópicos, que vão ser os principais, e a gente vai com isso, tá, normalmente, lá pro garden, lá pra floricultura, enfim. E aí, o que a gente vai pedir pro vendedor, o que a gente vai pedir pro fornecedor, o que a gente vai pedir pra pessoa que tá ali pra nos atender? Falou, ó, precisa de uma planta assim, assim, assado, que não vai ficar num espaço que não bate sol, que não tem luz, que não sei o quê. Eu tenho lá um espaço de, sei lá, 50 centímetros pra pôr. E é isso. Legal, beleza. A pessoa vai te mostrar algumas opções. Pode ser que você goste, pode ser que você não goste. E aí o que você vai fazer? Você vai escolher ali dentro das possibilidades que a pessoa te deu, certo? Certo. Normalmente é isso que acontece, tá? Mas depois de hoje eu tenho certeza que você vai parar de fazer isso e você mesmo vai conseguir saber filtrar melhor ainda as plantas que você quer, tá? Por quê? Porque hoje a gente vai aprender a diferenciar um gramado de uma forração, tá? Que ambos são rasteiros, a forração de um arbusto, tá? Que a gente começa a subir um pouquinho o nível de crescimento da planta, um arbusto de uma trepadeira, legal? Uma trepadeira de uma palmeira e uma palmeira de uma árvore, beleza? A gente vai aprender a diferenciar tudo isso para a gente poder entender bem qual a necessidade real da gente, o que a gente precisa mesmo para poder decorar a nossa casa, caso você for profissional, decorar a casa do seu cliente, enfim, tá? O que você preferir. Então vamos lá. Vamos começar então pelos gramados. Qual que é a característica principal do gramado? Bom, a característica principal do gramado é que ele aguenta pisoteio, tá? Tem grama que aguenta mais, tem grama que aguenta menos. A maioria das gramas são de sol pleno, tá? A gente falou sobre isso ontem, legal? E tem algumas que são mais resistentes, tem crescimento mais rápido. Enfim, tem grama que é melhor para ambientes esportivos, tem grama que não é tão boa, que a recuperação desse gramado é pior, tá? Um exemplo claro é a grama que eles usam em estádio de futebol, tá? Que é a grama Bermudas. Ela tem um crescimento muito rápido, uma recuperação muito rápida, por isso que ela é usada em gramado de alta performance, tá? No caso, um jogo de futebol. Legal? Normalmente, qual que é a mais popular? O que as pessoas compram mais? O que as pessoas consomem mais? É a grama esmeralda. Tá? Enfim, mas a grama esmeralda é a grama comum, a grama que todo mundo conhece, que todo mundo tem na área de lazer de trabalho, na área de lazer de casa, do condomínio, enfim, é a grama padrão. Tá? Uma coisa que tipo, muita gente peca, muita gente erra, que não é porque tem o nome de grama, por exemplo, grama preta, tá? Que é aquele capinzinho preto, não é por causa que chama grama preta, grama amendoim, que elas de fato são gramas, tá? Essas duas em específico que eu citei, elas são forrações, legal? Então o gramado pode pisar, pode usar em parquinho, pode usar em qualquer lugar, beleza? A gente só tem que tomar cuidado no crescimento dela, a velocidade de crescimento, que às vezes pode ser indesejado, quando a gente dá pouca manutenção, ou desejado quando se trata de lugares de alta passagem, um fluxo alto de pessoas, beleza? Bom, o próximo é forrações. O que são as forrações? São aquelas plantinhas rasteirinhas, aquelas plantinhas que não crescem tanto, tá? Que tem aquele caulezinho, em vez de ser rígido, tipo uma árvore, é aquele mais verdinho, molinho e tal, que é mais frágil de fato, tá? Ele tem a característica de literalmente crescer de forma horizontal, tá? Horizontal, forrando literalmente toda a superfície do solo, tá? Um detalhe aqui que eu não falei da grama, mas assim como a forração acontece isso, é a característica de não deixar o solo aparente, tá?
Posso deixar só aparente? Não é bom. Por que não é bom? Porque pode ser muito prejudicial futuramente para o solo, tá? Pode causar erosão, a gente falou sobre lixiviação ontem, tá? Então, se o solo tá descoberto, aumenta a velocidade de passagem da água, leva o nutriente embora mais rápido, legal? E a gente não quer isso de jeito nenhum, fechou? Agora vamos falar sobre as trepadeiras, tá? O que é a trepadeira, o que ela diferencia da forração e tudo mais? Bom, a trepadeira por si só já tem o nome, tipo, fala, trepa, né? Então o que acontece? Ela sobe, de fato, sobe pela parede, tá? Ela tem esse poder de fixação por alguns outros tipos de raiz, tá? Que existem. Não vou entrar nesse mérito, por enquanto pelo menos, tá? Mas elas têm alguns tipos de raízes que são capazes de fazer essa fixação em substratos aleatórios, tipo, sei lá, uma grade, uma parede de tijolo, enfim. E ela começa a subir, tá? Então, isso aqui é um muro, tá? Ela começa a subir, fixar, fica bonitinho, tá? Isso é a típica trepadeira, legal? Escala pela parede e tudo mais. O que acontece? O caule dela pode ou não ser lenhoso. Lenhoso, quando a gente fala, é ter aquele caule marrom, tá? Tipo de árvore mesmo, legal? Que quando tem isso, tem lignina no caule, que é enfim, uma substância química, beleza? E tem a lignina, então é lenhoso, mas não é tão rígido assim, legal? É que depende muito da espécie, tá? Se a gente pega uma unha de gato, por exemplo, que é uma puta espécie de terrorista, tipo, se você vacilar, estoura seu muro, estoura o cano da sua casa, tá? Então evita. A gente vai ter problema com o caule, porque ele engrossa muito, ele fica muito forte, fica até difícil de fazer poda, de fazer manutenção sem a gente vacilar, tá? Esse é um dos perigos da trepadeira. Existem outros tipos de plantas trepadeiras, tá? Que na verdade não são bem trepadeiras, mas são consideradas como, por exemplo, a primavera e a alamanda. Jesus Cristo, vamos lá. Alamanda. Que elas são arbustos, mas eu esqueci a subcategoria de arbusto, tá? Mas ela é considerada como trepadeira porque ela consegue se apoiar e vai. Ela não é um arbusto por completo, porque ela não consegue formar um caule tão rígido, tá? Mas ela alcança um porte de arbusto, que é tipo 3 metros mais ou menos. Só que ela começa a virar uma torcerona meio molenga assim, tá? Então fica bonito até. Se ela não estiver encostada no muro. Então ela fica aqueles arquinhos, tá? Bem bonitinhos, beleza? Legal. A trepadeira é isso. Qual ocasião que a gente vai usar? Quando a gente quer esconder alguma fachada, que seja algum muro da sua casa, um portão velho, queira esconder, sei lá, algum vandalismo que ocasionalmente pode ter acontecido. Um detalhe que eu acho que é legal frisar é que elas não conseguem grudar no vidro, tá? Então, tipo janela e tal, vai fixar no ferro, na esquadria, mas no vidro não, beleza? Bom, o próximo aqui que a gente pode falar são os arbustos. Como eu posso explicar os arbustos? Bom, os arbustos são mini árvores, tá? Que a gente tem o poder de, lógico que não são todos, tá? Mas a grande maioria, a gente tem o poder de fazer topiária. O que é uma topiária? É uma poda conduzida. Então, por exemplo, aqui tem uma planta, tá? O arbusto normalmente cresce até 3 metros, tá? Isso caracteriza o arbusto. E a gente consegue fazer uma poda conduzida. Ou seja, a gente consegue dar um formato para essa poda aqui, legal? A gente consegue dar um chimbalaê legal aqui para essa planta e ela tende a crescer de novo, tá? Ela tende a crescer de novo, chega lá e poda. Isso é uma topiária, é uma poda com formato, legal? Para que, além de fazer topiária, para que serve arbustos? Bom, a gente pode usar como em formas isoladas, tá?
forma de maciços, tipo um gramadão, retão e tal. Coloca alguns arbustos gigantescos aqui no meio. Fica bonito, fica legal, tá? A gente pode usar, vamos fazer um muro aqui de lado, tá? Um muro de lado, tá? A gente pode usar como cerca viva. Nossa, que horror. Pode fazer como cerca viva. Então a gente vai cobrir essa fachada desse muro, assim como cobriria com a trepadeira. Só que com o espaço um pouco mais recuado, né? Avançando ou para a rua ou para dentro da sua casa, que você, enfim, que você optar, certo? Só que tem um detalhe de poda, tá? Tem uma manutenção bem maior do que uma trepadeira, por exemplo. Só que tem essa vantagem, por exemplo, você tem um muro da sua casa, não é um muro tão alto, beleza, é um muro lá, vamos supor aí, de 1,5 m, tá? Vamos supor que você mora numa grande metrópole, aí, tipo São Paulo da vida, você não tá com grana para poder levantar um muro mais alto, colocar cerca elétrica, fazer câmera de segurança, não sei o que você colocar, você colocar um arbusto. Qual arbusto você vai escolher? Provavelmente o que tenha mais espinho possível, por exemplo, coroa de Cristo. Depois vocês vão ver aí, abre o Google aí, depois você vê. Vai deixar lá, vai nem podar e boa. Quero ver na hora que tentarem invadir sua casa. Não vai nem a pau. Tá? Por quê? Porque ele vai distanciar o acesso. Tá? Então aqui tem um muro. Vamos supor que aqui tem a coroa de Cristo. Tá? Então, dependendo do distanciamento que você plantou, o que vai acontecer? Vamos supor aqui que é, sei lá, 60 centímetros de distância a cerca viva para o muro. Tem esse gap aí, tem esse espaço aí. Então não dá para a pessoa acessar uma cerca viva de 1,5 m de altura, cheia de espinho, né? Não vai rolar. 60 de largura não rola mesmo, fechou? Um detalhe importante aqui que pouca gente sabe, e quem sabe não revela esse segredo, então fecha em mim aqui, ó. Existe uma técnica certa para arbusto, para podar arbusto. Por quê? Tenho certeza que você já passou na frente daqueles Habibs de grande capital, tipo, sei lá, Jabaquara, sei lá, um lugar X aí. Aquelas mega histórias assim, que os caras não dão manutenção do jardim, que acontece? Deixa eu voltar lá pra tela. O cara tem um arbusto, bonitão, tal, primeiro mês, manutenção certinha, segundo mês, manutenção certinha, terceiro mês, ficou caro. Diminui o movimento, ficou caro. O que a gente vai fazer? Diminui a verba da jardinagem. Diminui. Não vai ter mais jardineiro, agora vai vir a cada 3 meses. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar as plantas lá, Deus dará. O que vai acontecer? A canela do arbusto vai começar a ficar pelada, tá? Vai começar a definhar, vai começar a ficar com formato de árvore, mas não é uma árvore bonita, é uma árvore esquisita, uma árvore feia, depenada, beleza? É isso que vai acontecer. O que a gente faz para evitar isso? Seguinte, aqui é o chão, tá? Aqui a gente tem o caule da planta, aqui a gente tem a planta, legal? E agora, com meus dons artísticos que eu adquiri assim que eu nasci, só que não, eu vou desenhar o sol, legal? O que vai acontecer? Sol da manhã, legal. Ó, tá batendo aqui e tal, tá de boa. Fechou? Ele vai subindo. O que vai acontecer? Vai chegar meio-dia, na parte da tarde, vai começar a bater só aqui, ó, só em cima. Então aqui vai começar a bater aqui vai começar a bater assim, aqui vai assim. Você percebe que quanto mais reto ele tiver, quanto mais linear ele tiver, menos sol é distribuído nas laterais dele. Você percebeu isso? A única parte de fato que ele vai tomar o sol, tipo na lateral dele, completa, é no sol da manhã, no primeiro sol que ele toma. O sol mais ou menos muda de posição a cada 10, 15 minutos. Tá, mais ou menos, bem mais ou menos mesmo. Tá? E o que acontece? Mudou de posição, vai parar de tomar sol. Ó, tá vendo? Ó. Essa parte aqui vai ficando sem sol. Logo, ela vai crescer menos.
Lembra da live de ontem que eu falei do tempo de sol necessário para uma planta de sol pleno? Então, o arbusto, via de regra, lógico que toda regra tem exceção, e já vou falar um pouco mais sobre essas exceções, é de sol pleno, legal? Então, o que a gente faz para evitar isso? A gente tenta aumentar a área de contato do sol. Como assim aumentar a área de contato do sol? Isso não faz o menor sentido. Calma que eu vou te explicar. Ó, a gente vai fazer uma poda em diagonal, tá? Como assim uma poda em diagonal? Diagonal. Só que tem que ser de uma forma que seja discreta, uma forma sutil. Vai fazer uma poda assim, ó. Ó, tá vendo? Vai tirar toda essa parte aqui, ó. Vai inverter. Em vez de deixar a parte mais alta para frente, a gente vai deixar a parte mais baixa para frente. Percebeu aqui na projeção, ó? Antes, a única parte que tomava sol era essa aqui, ó. A única parte do dia. Agora, ó, o sol daqui começa a bater, o sol daqui começa a bater, que a gente já não estava batendo aqui, tá vendo? Ó, o sol daqui começa a bater, o sol daqui começa a bater. Tá vendo como melhorou? O mínimo de grau, a mínima elevação de grau que você fizer, já vai dar um resultado excelente para seu arbusto, beleza? Faz o teste, experimenta, repara na rua, nenhum é podado assim, Beleza, qual que é o próxima planta, a próxima categoria de planta? Já falamos sobre gramado, já falamos sobre forração, já falamos sobre trepadeira, já falamos sobre arbustos, agora falar sobre árvore. Muito bom. Bom, árvore não tem nem o que falar, todo mundo sabe o que é uma árvore, tá? A árvore, via de regra, cresce mais de 3 metros de altura, via de regra, precisa de sol pleno, full time, tá? Cuidado com as espécies de árvore que você escolhe e para onde você escolhe, tá? Por quê? Porque a gente tem árvores, tem folhas de árvores que são caducas, ou seja, que caem em determinadas épocas do ano, normalmente no inverno, tá? Lógico, tem algumas, enfim, toda regra tem exceção, tá? Tem a folhas de árvores semi-caducas, tá? Que caem parcialmente, e tem árvores que são folhas contínuas. Tem folhas de árvores miúdas e tem folhas de árvores grandes, tá? Então, o que eu tenho a ver com isso? Bom, você vai pôr árvore na calçada? Beleza, pode pôr, não tem problema. Só que, cuidado com o fio, então a gente tem que ver a altura que cresce. É você que limpa a calçada? Provavelmente sim, que a gente é responsável pela limpeza da nossa calçada, pela manutenção da nossa própria calçada. Então, cuidado com folha pequena, pode dar um pouco de dor de cabeça, tá? Você é dono de estacionamento, você tem estacionamento lá na sua casa, enfim, vamos procurar colocar folha maior, árvore que não seja nem caduca nem semi-caduca. Por quê? A gente tem a árvore de estacionamento é porque a gente quer sombra, tá? Se a folha cair da árvore, a gente não vai ter sombra, tá? Faz nem sentido, né? Então a gente tem que atentar a isso, a essas coisas, a esses detalhes que a gente precisa prestar atenção, beleza? Em árvore, só isso. Cuidado com espécies de ficus que são muito agressivas, tá? Tem raízes muito fortes, detona a calçada, detona, enfim, uma porrada de coisa. Se tiver cano vacilando lá, furadinho, vazandinho, alguma coisinha, vai entrar a raiz pelo cano, vai entupir o cano, vai estourar o cano. Pode dar um prejuízo danado pra você, beleza? Então toma atenção, fechou? Agora vamos para a regra que é a exceção. Vamos lá. O que eu faço para identificar uma planta que seja de sombra ou que seja de sol? O que eu faço? Bom, toda regra existe exceção, tá? Então a gente não vai considerar com exceção, tá? A gente vai fingir que é tudo assim, vai fingir que é tudo do mesmo jeito. Toda planta possui um negócio na folha, tá? Se chama clorofila. O que esse negócio faz? O que a tia cloro faz? Ela é responsável por deixar a folha verde, tá? A tia cloro todo mundo tem, tá? Toda planta tem. Mas o que tem a ver com sol? O que tem a ver com sombra?
Via de regra, tá? Quanto menos luz, mais clorofila a planta produz. Ou seja, mais escuro, mais intenso o verde vai ser. Legal? Quanto mais sol, menos clorofila a planta precisa produzir, tá? Então, via de regra, ou as folhas vão ser coloridas, ou as folhas vão ser um pouco mais clarinhas do que a de sombra, beleza? Pega um pacová, por exemplo, e compara a tonalidade de cor com a da azaleia. Você vai entender. Como a da bananeira, uma helicônia, por exemplo, tem um formato de folha parecido. Tá? Compara depois. Ah, legal. Mas eu tenho uma planta aqui na minha casa que tem a folha bem escurinha, lota de flor direto porque ela fica no sol. E aí, o que você me diz? Você tá errado, você não sabe de nada. Calma, eu não terminei o que eu tô falando ainda. Ó, folhas modificadas, a gente pode considerar espinhos. Sol pleno. Flor, pode considerar como sol pleno. Fechou? Isso é regra. Lógico, toda regra tem exceção. Mas isso é regra. Se viu uma planta folha escura, normalmente um pouco mais gordinha, um pouco mais frágilzinha, é sombra. Você viu uma planta com a folha clara ou com a folha colorida, sol. Tem dúvida? Pergunta para a pessoa que está ali para te auxiliar, beleza? Afinal, você provavelmente vai pegando mato, é só imitar o ambiente que está, reproduzindo na sua casa, fechou? Essa é a dica valiosíssima que pouca gente sabe, muita gente erra, tá? Pra não dar problema mais, chega. Esse negócio de planta de sol, planta de sombra, meia sombra, tudo mais. Depois que a gente consegue entender isso, fica a mão na roda, fechou? É por isso que muita planta, por exemplo, se eu pego uma azaleia, se eu pego, sei lá, uma moreia, que são plantas de sol, que dão flor do sol, colocar na minha sombra, elas vão ficar de boa, tá? Por quê? Porque elas têm bastante folhagem, as folhas são grandes, tem bastante folha e tudo mais, então não vai dar problema. Por quê? Porque tem a luminosidade, tá? Que é o suficiente para ela sobreviver. Lógico, não vai dar flor nem nada, se der flor vai ser pouquinho, vai ser aquela florzinha pequena, mas já é o bastante para poder sobreviver, tá bom? E é isso. Espero que tenha ajudado a perceber que não é dom, é técnica, legal? Tudo tem técnica nessa vida, tudo tem uma série de escolhas que a gente toma, uma série de decisões que a gente toma, às vezes de forma inconsciente, né? Que são as pessoas que são consideradas com o dedo verde, e às vezes inconsciente, às vezes inconsciente, que são as pessoas que consideram com o dedo verde. Às vezes consciente, que são as pessoas que têm a técnica, mas são decisões que a gente tem que tomar, independente de qualquer coisa, para ter sucesso. Fechou? Espero ter te ajudado. Fica com Deus, boa noite e tchau.